e a palavra dele entrou em nosso coração, e assim nós passamos a viver por essa palavra, sim ou não? O princípio do dízimo e da oferta nos faz vir até o altar. Nós só fazemos algo porque compreendemos que aquilo é real, que aquilo é verdadeiro, que aquilo é de fato algo que tem razão, algo que faz sentido. É por isso que nós fazemos o que fazemos na presença de Deus. O som aqui em cima, oi, som, amém? Glória a Deus. Então, assim, queridos, primeiramente queremos dar boa noite a todos e também dar boa noite também aos nossos visitantes. Se você que está aqui nessa noite nos visitando, não pertence a essa igreja ainda, está aqui nos dando a honra de sua presença, queria que você fizesse um sinal assim com sua mão, você que está nos visitando. Muita gente, você pode se colocar de pé em nome de Jesus, amém? Aqui, pessoal aqui na minha frente, muita gente aqui nessa fileira, mais alguém ali, lá atrás também, aqui também. Uma salva de palmas para cada um dos nossos queridos visitantes, em nome de Jesus. Vamos dizer, sejam bem-vindos em nome de Jesus, 1, 2, 3, já! E voltem sempre, podeis assentar em nome de Jesus, fiquem à vontade e que a palavra do Senhor possa encontrar lugar no coração de cada um de vocês, amém, glória a Deus. Queridos, nessa noite nós queremos trazer uma palavra da parte de Deus ao nosso coração. Há alguns dias eu tenho tido essa palavra em meu coração vindo sobre mim, e tipo, domingo eu preguei algo parecido, algo que faz parte disso que eu estou falando, né? A respeito da palavra de Deus, dos estatutos de Deus, a respeito de ouvirmos e obedecermos a Deus, termos prazer na sua palavra. E a nossa palavra de hoje, ela tem por tema fundamentos. Fundamentos. Fundamentos são aquilo que nos sustentam, ou fundamento é aquilo que sustenta algo. Você pode dizer isso? Diga assim: fundamento é aquilo que sustenta algo. Fundamento é aquilo que sustenta algo. Eu gosto de falar, não abuso de falar. Essa igreja está construída sobre 34 fundamentos. Mas não são fundamentos que eu falo no sentido de Bíblia. Também ela está. Mas o templo, esse que você olha, tem 34 alicerces, 34 colunas. Nós cavamos nós mesmos no braço. Uma pergunta, fica de pé bem aí, quem que estava aqui na época do buraco? Ricardo, pastora Deusa também, o lanche, né? Clériston, Gustavo, Edson, mais alguém não? Olha só, salve de palmas para esse povo abençoado. Poder assentar. Meu Deus, tu também, Alessandra? Estou brincando. Mas, queridos, para quem lembra, aí tem vídeo, nós temos vídeos da época que estávamos aqui construindo, ou seja, cavando cada cratera. Meu Deus, e aqui esse terreno, ele não era fácil, era um terreno alagado, era um terreno molhado, aqui era um esgoto a céu aberto, querido. Tudo bem que aqui tipo era meio que o quintal daquela casa, a entrada da igreja, para quem não sabe, era uma casa, 5,79 por 29 de comprimento, era uma casa, e esse terreno todinho aqui era o quintal da casa. Porém, a dona, ela não morava aqui e tal, aquela coisa, e aqui esse terreno aqui nosso, passava todo o esgoto dos quintais dessas casas aqui todos, inclusive o da rua que vem lá da avenida, passava por aqui por dentro. Então, passava o esgoto aqui, que era o esgoto que vinha das ruas, e mais 3 córregos que ficava assim, rego dessa largura, né? Mais dos quintais aqui vizinhos. Então, aqui era muito difícil. Então, nós começamos a cavar, escavar e tudo mais, e a aprofundar. E eu me lembro que
quanto mais cavava, mais lama tinha, e era uma lama preta e uma lama que ficava o pé preso. Eu me lembro que eu prendi o meu pé uma vez num buraco, bem que mais ou menos ali nesse buraco onde a Rayane está ali, mais ou menos, por aqui. Ou foi aqui? Só sei que foi desse lado. O meu joelho nessa época estava ainda sem ser operado, estava rompido o ligamento e de vez em quando saía do lugar. E aí o pé ficou lá embaixo lá e tentando tirar aqui e querendo ficar o pé embaixo e eu vim em cima. Mas, queridos, aqui foi muito trabalho. No local da torre ali, que são 1, 2, 3, 4 buracos ali, teve 2 que se uniram e aí virou uma cratera só. O som, oi, tá dando um eco aqui. E ficou uma cratera gigante, vocês lembram? Ali. Então, deu muito trabalho para cavarmos esses buracos. Mas, quando a fundação é bem feita, a construção agradece. Sim ou não? Aqui, graças a Deus, nós nunca tivemos nenhum problema. Vem quando a gente vê algumas rachadurazinhas, algumas coisinhas assim, pequenas, né? Aí vai lá e ajeita. Mas nada que possa comprometer a estrutura. Isso por causa da fundação. Então, hoje nós vamos falar disso. E o conceito, nós já estamos falando um pouco, mas segundo o dicionário, fundamentos são um conjunto de regras básicas de organização e funcionamento de uma instituição, estabelecimento e etc. Ainda, é uma base sólida, como eu estou falando. Fundamento é uma base sólida que legitima ou autoriza algo. Então, quando nós começamos a levantar a casa, é só depois que os alicerces são construídos. Os alicerces autorizam o dono da casa a levantar a casa. Ninguém constrói uma casa pelo teto. Primeiro tem que vir o fundamento. Então, fundamento ainda é motivo, razão. No original, alicerce. O original de fundamento, o significado, o conceito é alicerce. E alicerce é base maciça. Olha só, o alicerce é base maciça abaixo da superfície, sobre a qual se assentam as estruturas externas de uma construção ou fundação. Então, o fundamento é uma base maciça que está debaixo da superfície, para que se construa algo para cima. Então, só para você entender a importância do fundamento, nós precisamos de fundamentos para a nossa vida. E entenda, o fundamento sempre está embaixo, ele nunca está em cima. A base nunca é em cima. Você já parou para pensar? A base sempre é embaixo. Nós estamos aqui nesse piso, mas abaixo dele tem um fundamento. Toda a estrutura é construída acima do fundamento. Esse púlpito aqui tem 4 bases. Então, o fundamento sempre está embaixo, a estrutura sempre está em cima. Então entenda, quem vive por fundamentos, por princípios, sempre está em cima, sempre cresce. Porque a base, o fundamento, ele aponta para cima, ele aponta para o crescimento, ele autoriza o crescimento, ele autoriza a construção, ele autoriza a estrutura. Então, quem vive por fundamentos, ele sempre estará por cima, nunca por baixo. Quem está entendendo? Eis a importância de vivermos por fundamentos, construirmos a nossa vida sobre fundamentos.
E esses fundamentos, eu vou falar aqui, eu poderia enumerar vários fundamentos cristãos, ok? Fundamentos cristãos, não são fundamentos filosóficos de Marx, não sei os outros filósofos aí, né? Por aí, não, são de Cristo. E eu poderia falar de vários, mas como o nosso tempo é curto, eu vou falar só de 5. 5 fundamentos sobre os quais devemos construir a nossa vida. Quem quer saber? 5 fundamentos sobre os quais nós podemos crescer sobre eles. Então, o primeiro é justiça. Justiça. Entenda uma coisa, antes de continuar aqui. Queridos, o mundo de hoje, a geração atual, não percebe, mas está caminhando para a abolição de princípios cristãos. Existe uma onda, existe um movimento para acabar com a estrutura judaico-cristã da sociedade, porque a sociedade ocidental e a sociedade legítima, homem, mulher, pai, mãe, filhos, família, essa instituição família é construída sobre os fundamentos judaico-cristãos. Então, existe uma onda, existe um vento, existe uma tentativa, existe uma força para destruir isso. Ela vem do inferno, do diabo. Então, os fundamentos, quando eles são atingidos, quando eles são deteriorados, quando eles começam a rachar, quando eles começam a ruir, tudo que está em cima dele, o que vai acontecer? Vai cair. E na nossa vida, quando é e como é que um princípio, que um fundamento começa a se deteriorar, começa a rachar, começa a balançar, a fraquejar? Quando nós não cuidamos deles, quando nós não observamos mais com tanto zelo cada um deles. Vez por outra a gente vai fazer alguma coisa aqui na igreja e de vez em quando eu ligo para o Bigode. O Bigode foi o mestre de obra aqui, respeitadíssimo, nunca vi aqui na cidade, nunca conheci ninguém para conhecer mais construção do que aquele senhor. E de vez em quando a gente vai tocar numa coluna, tocar em alguma coisa, ele diz: olha, cuidado, não toca nisso. Quando eu ligar para a gente vai fazer isso aqui e tal, pode fazer isso? Não, pastor, pode. Não triscando no ferro, não triscando na coluna, porque se de repente você abalar uma coluna dessa, você pode começar um problema em toda a estrutura. Então na nossa vida não é diferente. Não é diferente. Na verdade, os fundamentos é que dão razão para a vida na terra. São os fundamentos que fazem tudo ter sentido. São os fundamentos que preenchem tudo na nossa vida. Tira os fundamentos, tira os princípios da vida do homem, e o que sobra? Nada. Tudo fora dos fundamentos de Deus é superficial. É superficial, é sem sentido, é sem razão. Sem os fundamentos de Cristo, tudo perde a razão. Tudo perde a razão. É cada um por si. Eu sou o que eu quiser ser, eu faço o que eu quiser fazer. Tem 2 versículos, eu me esqueci a referência, mas eles falam da mesma coisa. Um é, acho que é no final do livro de Josué, e o outro é em Samuel, se eu não me engano. E esses versículos dizem: naquela época não havia rei em Israel, e cada um fazia o que bem entendia.
Eu acho que é o último versículo do livro de Josué que fala isso, não sei. Mas o versículo é esse: naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que bem entendia. E sempre que Israel não tinha um líder, sempre que Israel não tinha um juiz, sempre que Israel não tinha um governante, um líder, Israel pecava, Israel se desviava, Israel ruía. Porque é o líder que é o maior alicerce de uma instituição, de um povo, de uma sociedade. No nosso caso, de modo geral, a igreja, nosso líder é Cristo, lógico. Mas cada instituição, cada organização tem que ter um líder. É esse líder que vai estar ali lembrando e relembrando os princípios. Nesse exemplo que eu estou dando de Israel, falar um pouco disso. Quando o povo não segue um caminho, quando eu não sigo um caminho, quando eu não sigo um caminho equilibrado, e são os fundamentos que me fazem caminhar equilibradamente, quando eu não sigo algo assim, então eu começarei a me perder. Então, sem os fundamentos, tudo perde a razão. Tudo perde a razão. Voltando, o primeiro fundamento que eu quero falar é o fundamento da justiça. Justiça é a mesma coisa que retidão. Salmo 97, versículo 2 está escrito: nuvens escuras e espessas rodeiam o seu trono, justiça e retidão são a base do seu trono. É forte demais esse versículo. Justiça e retidão são a base do trono de Deus. Então, o nosso Deus, Ele diz: sede santos, porque eu sou santo. Então, tudo que eu vejo em Deus, eu tenho que reproduzir. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo, disse Paulo. Então, naturalmente, se Deus é justo, eu preciso ser justo. Justo em dois sentidos. Justiça em dois sentidos. A justiça que eu falei domingo, no sentido de ser justificado por Deus. Isso fala de salvação, isso fala de não dever mais, ok? De ter sido perdoado, depois de ter me arrependido, aí então Deus me justifica, ok? Através de Cristo, do sangue dele. E existe a justiça no sentido de retidão, que é o quê? É eu fazer as coisas certas. Salmo capítulo 11, versículo 7. Salmo capítulo 11, versículo 7, se você quiser projetar aí. Salmos 11, versículo 7. O texto, ele vai dizer o seguinte: pois o Senhor é justo e ama a justiça. Os retos verão o quê? Quem quer ver Deus? Seja reto, seja justo, seja justificado por Ele, no sentido de reconhecer o seu erro, pedir perdão a Ele, ser justificado, ser salvo, e também ande de maneira limpa, transparente na terra, ande de maneira reta. Por quê? Porque o nosso Deus é justo, porque o nosso Deus é reto. Ele disse: andem em retidão, e o prêmio para quem andar em retidão no final é ver a face de Deus. Pois o Senhor é justo e ama a justiça, os retos verão a sua face. Presta atenção, o senso de justiça é imprescindível para que as pessoas vivam relações mais equilibradas e corretas umas com as outras. De onde vem o senso de justiça, se não de Deus? A base da justiça é Deus, é Ele em nossas vidas. Nós aprendemos nele isso. Quando eu vivo isso e eu reproduzo isso nos meus relacionamentos, naturalmente eu terei mais equilíbrio. É eu viver
de maneira consciente para agradar a Deus e agradar o meu próximo. Esse senso manterá os meus relacionamentos equilibrados com Deus e com os homens. Agora, o injusto é diferente. O injusto sempre quer levar vantagem. O injusto, ele vai usar a mentira. E ele vai bagunçar os relacionamentos dele com Deus e com o seu próximo. O senso de justiça é imprescindível para que as pessoas vivam relações mais equilibradas e corretas umas com as outras. Deus é justo e nos justifica através de Jesus Cristo. Por isso, nas escolhas do que... Olha que interessante, ó. Por isso, nas escolhas do que é bom e justo, discernimos o que é certo e errado e entendemos as consequências de nossos atos. Através do senso de justiça, ao olhar para cada coisa, eu vou ter a capacidade de discernir o que é certo e o que é errado. E eu vou entender o que eu vou ganhar se eu fizer do jeito certo e o que eu vou ganhar, entre aspas, ou o que eu vou perder se eu fizer do jeito errado. Quem não tem senso de justiça, ele não pesa na balança as coisas. Não pesa. Então, o primeiro fundamento da nossa vida é a justiça. Ande na justiça, querido. Seja justo em tudo que você fizer. Primeiramente com Deus e depois com as pessoas. O segundo fundamento, são 5. O segundo, diga, a verdade. É o segundo fundamento que eu quero falar hoje. A verdade. João 8,32, o clássico João 8,32. Fala aí de cabeça, João 8,32. Se você não sabe, querido, ouça Jair Messias. Não. Já estou aqui puxando para esse lado, né? Mas ele escreveu na mão na época da campanha dele, João 8,32, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Disse quem? Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é algo poderoso, porém, infelizmente, é um princípio pouco valorizado nos nossos dias. Por qualquer coisa, as pessoas mentem para alcançar vantagem, pelo medo elas mentem, para poder ganhar alguma coisa elas mentem. No entanto, sem a verdade, viveremos em meio a um turbilhão de mentiras e falsidade. Tira a justiça da sua vida para você ver o que sobra. E depois, tira a verdade da sua vida. Tira a verdade do meio da humanidade. Desvaloriza a verdade do meio da humanidade. Que só os mentirosos habitem a face da terra. O que vai acontecer? Não vai durar um dia. Só os injustos e os mentirosos vivendo na terra. E aí? É um mentindo para o outro. Dá certo? Não dá certo, querido. Fale sempre a verdade. Sempre. Sempre. Ainda que com prejuízo. Não importa. O que importa é se você vai estar limpo diante de Deus. O que importa é que você vai estar zelando pelo fundamento que está construído a tua vida sobre ele. Fale sempre a verdade, sempre. Em Efésios 4:25 está escrito: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade uns aos outros, pois todos nós somos membros de um mesmo corpo. Aqui é Paulo falando para crentes. Não é para descrente, ele está falando para crente. Se ele está falando para crente, é porque tinha gente mentirosa no meio dos crentes. E aí ele dá como base para o conselho dele, ele diz: olha, não mintam, porque nós fazemos parte da mesma igreja. Se você mentir para o seu irmão da mesma igreja, você vai acabar sendo prejudicado. Nós somos parte do mesmo corpo. Não minta, cada um fale a verdade. Seja
exemplo em verdade, em falar a verdade, em conduta verdadeira. Não só fale a verdade, mas seja um exemplo. Busque a todo custo falar a verdade. Jesus era verdadeiro. Sim ou não, queridos? Jesus era verdadeiro e sincero com todo mundo. Você conhece alguém verdadeiro e sincero? Você conhece alguém? Jesus era verdadeiro e sincero com todas as pessoas, em todas as situações. Isso agrada a Deus. Querido, alguém verdadeiro e sincero agrada a Deus. Mas nem todo mundo gosta de quem é sincero e verdadeiro. Tem gente que se ofende com a verdade. Mas deixa eu te dizer, se você for viver em verdade, de vez em quando alguém vai ficar chateado contigo, com raiva de ti, e vai dizer assim: não vou te contar mais as coisas não. Eu estou te falando as coisas, tu está brigando comigo? Não, brigando não. Eu estou falando a verdade para você. Gente, é porque é o seguinte: fundamento é algo duro, firme, sim ou não? Então é algo forte. Na vida de muitas pessoas, eles não têm nada forte. Quando ouvem a verdade da boca de alguém que é verdadeiro, eles se sentem ofendidos. Por isso que eles não gostam. É porque a verdade, a sinceridade, ela é forte. A pessoa que não vive isso, sente o impacto, aí ela acha que você está ofendendo. Jesus, ele era odiado. Nós somos filhos de Abraão, os fariseus, né? Filho de Abraão nada, vocês são filhos do diabo. Eita pancada. Vós sois filhos do diabo, porque ele vive mentindo desde o princípio. Ele é o pai da mentira. Vocês procuram fazer a vontade dele. Gente, ele estava falando a verdade, porque ele conhecia o coração deles. Outra pessoa verdadeira era João Batista. Os fariseus ainda chegando para João Batista lá, batizando no Rio Jordão, o que ele disse? Raça de víboras. Raça de víboras, quem livrará vocês da ira, do fogo vindouro, alguma coisa assim, não lembro. Ele chamou os fariseus de raça de víboras, e Jesus chamou de filhos do diabo. Mas não importava, meu amigo, para quem ele estava falando e em que situação. O que importava é que ele estava falando a verdade. Com você não é diferente. Não importa para quem, fale a verdade. Não importa em qual situação, fale a verdade. Não tenha medo, querido, de viver os fundamentos de Deus, os princípios de Deus. O terceiro fundamento, diga, obediência. É a obediência. Querido, que palavrazinha odiada. Que palavrinha odiada essa. Obediência. Principalmente pelas crianças que se tornam já juniores, adolescentes, e que está numa época de descoberta, não é verdade? Quem é pai sabe do que eu estou falando. E existe uma onda de colocar os filhos contra os pais. E aí quando o pai é mais duro, mais incisivo, ali, ele aperta mais as coisas e tal, tu me obedece, moleque. Essa palavra obediência é como um murro em algumas pessoas. Tão forte como a verdade é a obediência. Mas, querido, está escrito, eu li domingo, João 14, versículo 15: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Primeiro, obediência a Deus, depois, obediência às estruturas, às autoridades. Nós temos as pessoas que estão acima de nossa vida, devemos obediência a elas. Devemos obediência a elas, porque se nós não obedecermos, nós não provaremos que amamos a Deus. Vamos viver uma vida de mentira, dizendo que ama a Deus, mas não ama coisa nenhuma, porque quem obedece é quem ama.
de fato e de verdade. A obediência é importante e agrada ao Senhor. Há sempre boas recompensas para aqueles que obedecem o que é certo. Obedecer a Deus está diretamente relacionado com o amor que temos por Ele. E quando o amamos, não é pesado obedecer o que Ele fala. Você que ama seu pai e sua mãe, não é pesado obedecê-los. Mas eu não vou nessa linha, mas só um pouco mais. Se você ama seus professores, lá na escola, não vai ser difícil obedecê-los. Se dentro de casa você ama as pessoas que você deve obedecer, não vai ser difícil obedecer. Porém, de modo geral, é o seguinte: se você ama a Deus, você vai obedecer com facilidade, em qualquer esfera da tua vida. Seja na escola, qualquer pessoa que está sobre a tua vida, o teu patrão, seja em casa. Você sabia que alguém desobediente, ela tem sérios problemas de amor em relação a Deus? Uma pessoa que tem dificuldade de obedecer, ela ainda não vive um relacionamento, digamos assim, verdadeiro com Deus. Porque quando você vive um relacionamento verdadeiro com Deus, você vai saber o que é amor de verdade. E aí você vai passar a obedecer naturalmente. Desobedientes, eles não têm um relacionamento de amor com Deus. Vocês que são filhos, ainda que moram com os pais, que ainda não casaram, que ainda estão aí de 20 anos para baixo, pensa no que eu estou falando. Repito, se você tem dificuldade de obedecer seus pais dentro de casa, é porque você não tem um relacionamento de amor com Deus. Visualize, analise, reflita no seu relacionamento com Deus. Ainda em 1 João capítulo 5, versículo 3, está escrito: porque nisto consiste o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Gente, que versículo maravilhoso. Vamos aplaudir a palavra do Senhor em nome de Jesus. Porque nisto consiste o amor de Deus, obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Deixa eu te dizer, sabe quando é que os mandamentos de Deus não são pesados na vida de um ser humano? Quando esse ser humano vive um relacionamento de amor com Deus. Quando o ser humano não vive um relacionamento de amor com Deus, tudo que ele for olhar para fazer, para obedecer a Deus, vai ser pesado para ele. Não consigo não. É difícil demais ser crente. Isso é porque ele não conhece o amor de Deus ainda. Porque quando você conhecer, não vai ser difícil obedecer. Diga para o seu irmão, quando você conhece a Deus e ama Ele de verdade, fica fácil obedecer. Estou falando besteira? É por isso que o amor é o dom supremo. O amor é o dom supremo, né? Ainda, em Samuel, 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, está escrito: porém Samuel disse: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria, e o culto a ídolos no lar. Olha a que Deus comparou, através de Samuel, a que Deus comparou a desobediência, a rebelião. A rebelião, ela é consequência da desobediência. Então, é melhor obedecer do que sacrificar. É isso que Deus está dizendo. Deus tem mais prazer em que eu obedeça do que em vários sacrifícios que eu faça para Ele. Então, tira a obediência da humanidade, dos relacionamentos, para você ver.
ninguém obedece a ninguém. É isso que o diabo quer. Ainda, o quarto e penúltimo fundamento de hoje. Diga, gratidão. Gratidão. Que palavra bonita, né? Gratidão. Gratidão. 1 Tessalonicenses 5,18 está escrito: em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Jesus deseja que sejamos agradecidos. Alguém aí já fez alguma coisa, um favor para alguém, e essa pessoa nitidamente foi ingrata com você? Tudo bem, nós não podemos e nem devemos ajudar para receber um obrigado em troca, ok? Mas é natural de quem é grato, depois que ele é ajudado, dizer obrigado. Obrigado. Você me ajudou muito. Eu não saberia como fazer e o que fazer se não fosse a sua ajuda. Eu estava em apuros. Ainda bem que você me ajudou. Isso é o quê? Gratidão. Agora, a gente lembra do momento em que Jesus ele cura 10 leprosos. E dos 10, quantos voltam para agradecer ele? 9 voltam, não foi? 9 voltaram, e só um, não foi? Não voltou? Quantos voltaram para agradecer? Só um dos 10. Só um dos 10. Jesus diz, só esse aqui voltou para me agradecer. Por que ele falou só esse aqui? Isso mostra o que está no coração de Deus, que é esse versículo. Ele espera que todo mundo seja agradecido. Querido, um ingrato, uma pessoa ingrata, é uma pessoa gente ruim. Diz para o seu irmão, diz assim, todo ingrato é gente ruim. O ser humano ruim, de sangue ruim, é o ingrato. Concorda comigo, querido? Todo ser humano ingrato é gente ruim. Aí entra a família de novo. Vocês, filhos, qual foi a última vez que vocês agradeceram os seus pais? Ô pai, obrigado por essa comida. Obrigado, mãe. Obrigado porque a senhora fez isso para mim. Obrigado porque a senhora varreu a casa. Obrigado porque não sei o que e tal. Não, eu vou varrer hoje. Olha o que a gratidão gera. Obrigado, pai, porque nós estamos no ar-condicionado. Porque o senhor comprou o ar-condicionado, né, em 10 vezes, mas está pagando e pagou a conta de energia. Não, eu vou pagar uma prestação desse ar, pai, deixa comigo. Olha o que a gratidão gera, né? Eu vou pagar a conta de energia esse mês, deixa comigo. Os pais aí estão ficando alegres, né? Mas tem que trabalhar os filhos, né? Tem que ganhar dinheiro para poder pagar, não é verdade? Eu lembrei daquele seriado Todo Mundo Odeia o Chris, que o dia dos pais, aí o Chris queria dar um presente pro Julius lá. Aí, não precisa não, meu filho, tá, não sei o quê. Não, quer me dar um presente? Paga a conta de energia. Paga a conta de luz, aí tu me dá um presente, né? Mas assim, querido, a gratidão é algo que massageia o coração de quem ajudou. É muito bom quando alguém diz obrigado, rapaz, obrigado. Ou então quando você retribui, rapaz, eu queria trazer isso aqui para você, em forma de gratidão pelo que você fez por mim. Quando isso acontece com você, é tão bom. Se você se sente bem quando alguém lhe agradece, falando algo ou te dando algo, e Deus, do mesmo jeito. Deus, Ele se agrada, Ele se alegra quando nós somos gratos a Ele e também às pessoas. Aprenda a agradecer. Mais do que uma regra de boa educação ou muito obrigado, revela a atitude certa de um coração grato e reconhecido pelos bens que recebe. Ao contrário, a pessoa ingrata desconhece a bondade de Deus e das pessoas à sua volta. Sempre pensa que os outros são obrigados a fazerem as suas vontades e agem como se nada de bom lhe acontecesse diariamente. Você está ouvindo isso aqui, querido? Isso aqui é psicologia. Olha só, repito. Ao contrário, a pessoa ingrata desconhece a bondade de Deus e das pessoas à sua volta e sempre pensa que os outros são obrigados a fazerem as suas vontades e agem como se nada de bom lhe acontecesse diariamente. No fundo,
lá no subconsciente de quem é ingrato, sabe o que ela pensa? Que você tinha a obrigação de ajudar ela. Ah, mas também, né, o tanto que eu fiz por ti, tu tinha que fazer alguma coisa por mim. No fundo, é isso que tem lá nessas pessoinhas, gente ruim. Você é alguém ingrato ou alguém grato? Agradeça por tudo que você recebe. Em tudo dai graças, né? Agradeça por tudo que você recebe. Isso fará com que seja agradável perante as pessoas e principalmente para com Deus. Agradeça, seja alguém agradecido. Obrigado, meu Deus. Agradeça a Deus, cite o nome de Deus. Eu estava vendo um vídeo, antes de passar aqui para a última, eu estava vendo um vídeo de uma pessoa que não é cristã, falando sobre bicicleta, essas coisas, do esporte que eu pratico. E aí esse cara, ele mora nos Estados Unidos, e aí ele é brasileiro, e ele saiu para fazer um treino de natação. Aí ele chegou, né? Aí, então gravado, não sei o que e tal, eu queria mostrar o mar para vocês, olha que coisa linda. Olha, uma coisa que eu sempre faço quando eu chego, eu agradeço. Eu agradeço por esse mar, mas ele não citou o nome de Deus. E ele ficou falando um monte de coisa sobre gratidão pelo mar. Aí tem algumas pessoas que vão agradecer, agradece a quem? A mãe natureza. Um dia eu disse para alguém da minha família, disse, negócio de mãe natureza, rapaz. É porque a natureza, que natureza? É Deus. Negócio de mãe natureza. É o nosso Pai Celestial, que é Deus, que fez tudo isso. Então, agradeça a Deus. A Deus. Diga assim para o seu irmão, endereça a sua gratidão. Cite o nome dela. Quando estiver na frente dela, pega na mão e diga obrigado fulano de tal, obrigado fulano de tal. Não só diga obrigado. Não, pega na mão, olha no olho e diga obrigado, doutor Renan. Obrigado. Obrigado, meu Deus. Endereça a sua gratidão. Diga aleluia, aplauda o Senhor em nome de Jesus. Seja grato, seja agradecido. E o último fundamento sobre o qual nós devemos construir nossa vida, diga humildade. Tem alguém aí que é humilde? O mais humilde aqui, levanta a mão, mais humilde. Filipenses 2, versículo 3 vai nos dizer o seguinte: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas o que? Humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Gente, a humildade é linda demais, gente. Uma pessoa humilde, gente, não tem preço. É tão bom tu estar perto dela, tão bom tu abraçar ela. Abraça essa pessoa aí, se você conhece. E não conhece, não precisa abraçar não. Mas assim, gente, é bom demais tu andar, fazer uma viagem com quem é humilde dentro do teu carro. Não é não, Cristian? Agora bota alguém que tipo assim, ela não é humilde nada. Tudo que tu fala, ela não deixa tu terminar. Ela diz, eu já sabia. Não sei o que eu já sabia e tal. Não, é assim mesmo. Antes de tu terminar a história, ela já fala, eu sei. Não vou citar o nome não, eu não vou falar a história também não. Deixa pra lá, eu ia botar um bom exemplo aqui. Mas assim, gente, a humildade, como eu falo muito de humildade, ela vem de humilhação. É uma característica de quem tem facilidade para se humilhar. E se humilhar é colocar-se de baixo. Então uma pessoa que se humilha, ela se coloca de baixo. Ela tem facilidade para dizer, não, tudo bem, estou aqui, tudo bem. Lá em casa tem o Theo e o gatinho, né? O gatinho, nunca botei o nome dele. Eu tenho um gato e um cachorro lá em casa. O Theo, ele não é humilde. A minha consciência não quis ofender ele, tá? Eu ia dizer ele é arrogante, não todo, né? Mas ele é assim mesmo, meu Deus.
Eu falo com ele, rapaz, tu gosta assim, não sei o que, e tal, menino, e... Aí ele fica... Deita assim pra mim. Difícil de obedecer, né? Agora o gatinho, não. Na hora que eu falo com ele, rapaz, tudo... Aí ele fica quase já pra botar a mão na cara, gente. Gente, é incrível. Chega a parte do meu coração. Quando eu olho pra ele, aí ele fecha o olho, gente. Ele fecha o olho e tira o rosto. Gente, isso é... Dá vontade de chorar, não dá não? Não, mas é incrível. Quando eu olho para ele, que eu olho para ele assim, aí ele já fica fechando o olho e querendo tirar a cara. Sabe o que é isso? Humildade. Ele está ali. Tá bom. Eu errei, me perdoa. Já o outro, que foi? Mas rapaz. Esse é aquele que não é humilde. Gente, mas... É muito importante, é muito sério isso. Seja humilde, não seja alguém arrogante. A humildade é outra característica que podemos aprender de Jesus. Tudo isso aqui a gente aprende de Jesus, né? Lógico. E que é muito valorizada pelo Senhor. Ser humilde é ser diferente do mundo, que é egoísta e orgulhoso. Tudo do mundo exige o seu direito, né? Exige ser direito e tal. Jesus nos ensina muito sobre humildade. Ele próprio abandonou a forma de Deus e virou homem para morrer por nós. Ele priorizou os humanos dessa forma. Devemos então priorizar uns aos outros ao invés de nós mesmos. A humildade também fala de colocar o meu próximo à minha frente. Não pode ir. E às vezes não é fácil, em algumas situações. Às vezes não é fácil. Mas em Cristo nós aprendemos, querido, que nós temos que fazer e viver assim. Então, eu falei de 5 princípios. O primeiro princípio foi fundamentos, que são a mesma coisa que princípio. O primeiro foi a justiça. Sejamos justos. Deus é justo e espera que sejamos justos. Ou seja, nós temos que andar como o nosso Deus. O outro que nós aprendemos foi a verdade. Fale a verdade, nada mais além da verdade do que a verdade, nada antes e nada depois. Fale a verdade. O outro terceiro foi a obediência. Seja obediente. O quarto foi a gratidão e o quinto foi a humildade. Então aqui são 5 fundamentos. 5 fundamentos. 5 colunas. Sobre essas 5 colunas, poder-se-á construir algo sobre elas. E não vai cair não, meu amigo. Não vai cair não. Então, viva pela justiça. Seja justo. De verdade. Viva pela verdade. Seja verdadeiro e sincero. Viva pela obediência. Seja obediente em tudo. Seja grato. Viva pela gratidão. E seja humilde. Viva pela humildade. Agora, tira esses 5 fundamentos da sociedade. Tira esses 5 fundamentos de uma pessoa. Nós temos esses fundamentos na nossa vida. Reflitamos nós. Nós somos justos. Nós somos verdadeiros. Nós somos obedientes. Nós somos gratos. Nós somos humildes. Quero concluir com Salmos, capítulo 11, versículo 3. Salmo, capítulo 11, versículo 3. Eu vou repetir, antes de ler o texto, eu vou repetir o que eu falei no começo. O fundamento, ele é para elevar, para nos fazer crescer. O fundamento está embaixo. E quem vive por eles está por cima. O fundamento sempre está embaixo. A estrutura sempre está em cima. Essa é a ordem correta, sim ou não? O fundamento está embaixo, a estrutura está em cima. Então, se a estrutura é a minha vida, então embaixo tem o fundamento. Então, eu estou por cima.
O fundamento é sempre para me jogar para cima, é sempre para me fazer crescer. O contrário disso também é verdade. Quem não vive por fundamentos não está por cima, ele não cresce, é só destruição, meu amigo. E aqui, Salmo 11, versículo 3: quando os fundamentos são destruídos, que pode fazer o justo? Isso aqui foi Davi que falou, querido. Eu acho que é Salmo de Davi, Salmo 11. Quando os fundamentos são destruídos, o que pode fazer o justo? Por que eu quero terminar com isso aqui? Porque tipo assim, aqui está dizendo que o justo não pode viver, não consegue viver, e não conseguiria viver sem os fundamentos de Deus. Quem vive sem os fundamentos é o injusto. O justo vive pelos fundamentos. Ele não consegue viver sem fundamentos. Igual o peixe não consegue viver sem água. Igual uma árvore arrancada da terra, ela morre, assim é o justo em relação aos fundamentos. Se não tiver fundamento, ele não vive. Então, é igual, tem até um exemplo, conversando com o Ricardo Cofrá hoje, de manhã, sobre esse assunto. Eu disse, é igual você chegar, você que quer manter sua casa limpa e organizada. Aí tu chega numa casa para passar 5 dias. Uma casa suja e desorganizada. Tu vai passar 1 semana naquela casa. E a pessoa que mora lá não está nem aí. Tu entra no quarto, é barato para tudo que é canto. Tu entra no banheiro, é o vaso preto lá embaixo, aquele lodo por cima. O cesto entupido com a boca do cesto aberta, assim, com os papel higiênico saindo fora. E aí? Quem costuma viver numa casa limpa e organizada vai sofrer muito numa casa dessa. E se ela for morar lá? De favor, ela vai tentar organizar, mas não, deixa minha casa, deixa aí minha barata. É Joe e a barata, né? Então não vou morar aqui não. Tchau, nessa casa eu não moro não. O justo não pode fazer nada se não tiver fundamento. Não, eu não vivo desse jeito não. Não, pode ficar com a tua vida para aí, a minha vida é outra. Igreja Batista da Promessa, valorizemos os fundamentos, os alicerces. E desses 5 que eu falei, quais estão faltando na tua vida? Quais estão faltando na tua vida? E se você já tem os 5, valorize. Zele, olhe sempre como que está, os alicerces, como estão. Quem recebe a palavra aí, diga aleluia, e aplauda o Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Se coloque de pé, aleluias. Palavra de ensino. Quem aprendeu alguma coisa aí, querido? Querido, não tem um lugar mais importante do que a igreja nessa sociedade. Lugar sim, né? Porque eu sempre repito isso, nunca vou parar de repetir. A igreja, ela é um lugar de pessoas humildes. A estrutura da igreja, ela é como é montada a igreja, como ela é feita e tal, ela aponta para a humildade daqueles que querem aprender. As cadeiras estão todas voltadas para o altar, né? Ou seja, cadeiras voltadas para o altar, para cá, significa que quem for sentar aí vai ficar de frente para cá olhando, esperando receber algo. E sempre que nós recebemos algo novo, nós nos renovamos, queridos. Sempre que você recebe algo novo, você se renova. Quem não recebe algo novo, não se renova, fica velho, envelhece, enrijece, endurece, cria mofo. Então, que lugar importante é esse aqui. Valorize em nome de Jesus. Coloque muitas suas mãos no seu coração e oremos. Meu Deus, eu quero nesta hora orar
pedindo ao Senhor, meu Deus, pela tua misericórdia sobre nós.